Boa noite a todos. Estamos entrando aqui na nossa segunda live e sejam bem-vindos, minhas amigas, meus amigos. Então, hoje é sexta-feira, dia 28 de maio, e se comemora o dia de São Germano de Paris. Este santo viveu entre 496 DC e 576 DC, servindo a Deus como bispo de Paris, na França. A caridade e a simplicidade eram duas das principais características deste homem, tido como exemplo de bondade e amor incondicional ao próximo. A minha opinião é que vivemos num tempo muito difícil e nós realmente estamos precisando orar muito para podermos melhorar esse nosso mundo contemporâneo. Mas o nosso encontro inicial é sempre uma reflexão do que temos muito que melhorar em todos os sentidos. Muito bom. Vamos então à nossa pauta, cujo nosso tema hoje é adoção de uma norma de certificação e que essa pode propiciar a profissionalização das organizações e também melhorar a competência dos seus colaboradores. E no meu entendimento, melhorar competências é um grau a mais para a melhoria pessoal individual. Eu sempre digo que, e repito, ser uma pessoa melhor abre as portas para o crescimento pessoal. É importante entender que eu, entre aspas, fazer o meu melhor, com certeza, faz parte de cada um de nós e é isso que faz com que a empresa melhore. Porque uma empresa vai ser sempre um reflexo dos seus colaboradores. Se eu tenho colaboradores melhores, a empresa vai ser uma empresa melhor, né? Melhorar o currículo pessoal do colaborador é, via de regra, abertura de portas para o mercado, que sempre procura os melhores. Simples assim. E aí, voltando à pauta, que a importação, voltando à pauta, a importância da adoção de uma norma certificável é entender algumas das premissas sobre esse relevante tema e o porquê de uma norma certificadora poder contribuir com o desenvolvimento organizacional de qualquer empresa, de qualquer porte e de qualquer segmento. Porque o exemplo da ISO 9000-2015, ela se aplica a qualquer tipo de organização. Pode ser um quiosque, pode ser uma papelaria, pode ser uma pequena empresa de plásticos, uma pequena empresa de consertos. Não importa. Vocês podem buscar uma certificação. O fato é que, a partir da decisão estratégica da direção em adotar um sistema de gestão com base em uma norma de qualidade ou qualquer outra norma certificável, inicia-se um processo de remodelagem organizacional, com base nos requisitos especificados que definem e propiciam entendimento àqueles que pretendem seguir as diretrizes
e conceitos da referida norma. São essas diretrizes, esses conceitos que vão nos aprimorando na medida que a gente vá seguindo-os e implementando-os, né? Então, nesse exato momento, observa-se, a olhos vistos, uma mudança do status quo, que significa, uma palavra latina, ou uma locução latina, e significa estado de coisas, ou seja, coisas que acontecem ou devem estar acontecendo. É o estado das coisas, né? Isso nos leva aos paradigmas, né? Porque coisas acontecendo, via de regra, pode ser coisas boas, coisas produtivas, ou coisas mesmo que não foram devidamente avaliadas e continuam sendo feitas, que precisam ser questionadas. E aí vem a quebra o que se chama de quebrar paradigmas, verificar o estado das coisas, né? A quebra de paradigmas provoca, quando você se dispõe a avaliar o que está acontecendo, o estado das coisas, ela provoca um questionamento, né, em relação àquilo que está sendo desenvolvido, né? E pode acontecer uma ampla variedade de contexto, do tipo, o que era uma rotina normal começa a ser questionado. E aí a gente tem um exemplo muito palpável para quem é mãe, para quem é pai e tem filhos, no sentido de que quantas e quantas vezes nós falamos, isso não pode, isso não é assim, e a criança vai falar, mas por quê? Por que eu não posso fazer isso? Ou por que eu devo fazer isso? Nesse exato momento, as crianças, né, menores, começam a nos questionar em relação a determinados paradigmas. É mais ou menos assim que vai acontecer quando você começar a questionar as atividades que a empresa tem hoje definido como estado de coisas e que de repente precisa ser questionada, né? Tem um exemplo que eu aprendi muitos anos atrás, né, e que quem quiser pesquisar vai achar na internet. É o caso de um funcionário de uma estação de trem que tinha, entre outras atividades que ele realizava diariamente, tinha uma específica que era tomar de um martelo e bater nas rodas do trem, começando na máquina e dando a volta em toda a locomotiva, todos os componentes, em todos os vagões, até chegar ao lado oposto. Ele batia com o martelo e ia batendo com o martelo seguidamente em todas as rodas. Acontece que esse funcionário, ele estava se aposentando, porque ele já tinha mais de 35 anos, estava se aposentando, e aí a organização achou por bem colocar um outro colaborador jovem para aprender, para que não sofresse solução de continuidade do serviço que aquele funcionário que estava saindo por aposentadoria, então, para ele aprender exatamente as rotinas. Então o funcionário, naquele último dia de trabalho que ele estava acompanhou inclusive ele naquela atividade de ficar batendo nas rodas do trem em toda a volta e só depois liberar a composição. Acontece que, ao final,
do dia, o funcionário que estava se aposentando virou para o colaborador que iria substituí-lo e perguntou: você tem alguma dúvida em relação às atividades? Preciso de algum outro esclarecimento? Aí a pessoa respondeu: não, está tudo tranquilo, não tem dúvida nenhuma, tem só uma curiosidade. Por que é que você bate com o martelo nas rodas do trem em toda a volta da composição, para depois liberar a composição, para partir? Aí ele falou o seguinte: olha, eu trabalho aqui há 35 anos, né? Até hoje eu não sei por que eu faço isso. Eu sei que eu preciso fazer. Então, você está aqui e já quer saber o que quer dizer isso? Me desculpe, não sei por que eu faço. Bom, acontece que provavelmente esse funcionário nos primórdios desse exercício, dessa atividade de liberação das composições antes de partir para complementar a missão, provavelmente ele foi orientado que aquela batidinha provocava um som. E a diferença do som que partia da batidinha, se houvesse uma mudança de som, significaria que poderia ter uma fissura numa das rodas por um desgaste do material. Essa é a explicação, que ele provavelmente já não se lembrava mais. Mesmo porque, hoje em dia, você tem raio-x, você tem ultrassom, que são coisas bem mais modernas e que conseguem verificar se a fadiga do metal, se existe fadiga do material componente, né? Bom, voltando à nossa pauta, quando se implanta uma norma que visa uma certificação, a organização deve fazer uma pergunta para ela como um todo, né? Qual é o nosso principal objetivo para implantarmos um sistema que possa ser certificado? E essa resposta, ela tem que ser única. Satisfação do cliente. Não tem outra resposta. Se você implanta uma certificação, é que você quer demonstrar para os seus clientes que você tem um sistema de gestão de qualidade que foi avaliado e comprovado de que você tem condições de repetir aquele produto sistematicamente, né? Essa é a resposta, é satisfação do cliente, para manter os seus clientes, visando a sustentabilidade da sua organização. E esse processo ele requer muitos passos, mas eu vou falar só de alguns básicos, iniciais. E o primeiro deles é que a empresa, a organização que pretende buscar uma certificação em qualquer norma, ela precisa criar um comitê. E esse comitê ele deve ser composto por pessoas da hierarquia da organização, responsáveis por área. Porque essa hierarquia, esses responsáveis por área, são o que controla as atividades das suas respectivas áreas de atuação. E controla também os processos quando uma área é fornecedora de outra e a outra área receptora daquela anterior, ou seja, o produto não está terminado, mas na sequência vai para uma outra área, para uma fase que deve levar à conclusão do produto pretendido.
seja ele um produto propriamente dito ou seja um serviço. Você depende da inter-relações da área. Por exemplo, se for um contrato, o comercial vai solicitar à área jurídica um contrato que é o objeto pretendido, que atenda às legislações, o aspecto legal e o aspecto comercial. E aí a área comercial recebendo vai dar uma lida e após essa leitura, achando que está tudo ok, que está definido realmente o objeto desse contrato, vai passar para o cliente esse contrato. Isso aí, as interações entre as áreas. Essa aí tem que ser muito bem afinado para evitar mal-entendidos, insatisfações, gerar transtornos. Isso é uma ideia. O segundo passo é elaborar um mapeamento do processo em suas respectivas áreas de atuação, de forma a permitir a levantar atribuições, interações internas e externas e assegurar o atendimento e a satisfação dos clientes internos e externos. Isso é importante porque cada área tem seu status quo, ou seja, a forma de agir, né, de fazer acontecer. Então é importante que ela seja medida, a sua eficiência, a sua produtividade, antes de se passar para a próxima etapa. Isso aí, quando você mede o teu produto, que vai ser passado para uma outra fase, você mede as entradas, quem são os teus fornecedores, o que você recebe, o que você processa, o que você produz e quem é interessado desse teu produto, você começa a ter chance de medir eficiência, produtividade, ter mais qualidade e aí conseguir promover aquilo que a primeira resposta. O objetivo de uma certificação é satisfazer clientes, né? Nota que essa etapa ela está descrita no item 5.12 da norma, no caso ISO 9001-2015, e ela se chama foco no cliente. Muito importante. Focar no cliente é medir todas essas fases, essas interações, de modo que o produto final chega ao seu cliente respeitando as especificações para promover a satisfação, porque é o cliente final que vai trazer o dinheirinho para você pagar salários, né, pagar impostos, pagar aluguéis, compra de insumos, materiais e insumos. E é importante que seja muito bem definidinho, que é o nosso tema, não é? Que é profissionalizar as organizações e os seus colaboradores em relação aos seus processos, que visam certificação. E para concluir esse nosso tema, a partir da implantação do levantamento das atividades desenvolvidas por cada área da organização e as suas finalidades, a gente tem um modelo, né, que é um diagrama de você poder fazer esse levantamento. E a ferramentinha que a gente usa para demonstrar mapeamento de processo, no caso que eu vou falar, ele se denomina SIPOC, que é um SIPOC, né? Sendo que o S de SIPOC significa os suppliers, ou seja, quem são os seus fornecedores. Eu preciso levantar quem são meus fornecedores. O I de SIPOC significa inputs, ou seja, o que é que vai entrar para eu poder realizar o meu processo. Eu tenho que assegurar, se for o caso, medir, para que quando eu for fazer o meu processo, desenvolver minhas atividades, tudo esteja conforme. A terceira é a letra P de SIPOC, que fala em process ou processo. E aí é o seguinte, é um conjunto estruturado de atividades
que transformam entradas em saídas especificadas, proporcionando valor aos clientes e às partes interessadas. Ou seja, a manufatura é a produção mesmo, né, respeitando as especificações e o objetivo de satisfazer partes interessadas. E aí, quando falar partes interessadas, eu repito, falei na live anterior, que partes interessadas são clientes, colaboradores, o governo, a comunidade, ou seja, todos que têm interesse na nossa atividade, na empresa, naquela localidade. O do CIPOC significa outputs, que são as saídas, ou seja, o produto propriamente dito, produto ou serviço, que pode ser inclusive aquilo que eu falei, um relatório que eu vou enviar para o meu cliente, um relatório de contrato, fechando o contrato, atendendo o objetivo do contrato, né? E por último, o C significa customers, ou os clientes, que são o destinatário do produto que foi processado, né? Assim, com esse exercício, a próxima live, a nossa próxima live, eu vou falar de mapeamento de processo e eu vou trazer no nosso próximo encontro um modelo que nós utilizamos, né? E foi adotado na organização que eu dou consultoria, que é a Suporte PEC Indústria e Comércio Limitada, que é uma empresa certificada, é líder de mercado na montagem de kits promocionais, entre outras atividades, né? Que fica aqui em São José dos Campos, né? E aí eu vou trazer para dar uma boa, vou compartilhar com vocês, vou mostrar uma tela, um modelo de mapeamento e fazer um exercício de compreensão, né? Porque o mapeamento lá, não além de ter o S, o I, o P, o O e o C, tem também as contramedidas, né? Ou seja, quais são os riscos daquela atividade não acontecer e que contramedidas nós vamos tomar caso aquilo fuja do controle. Tem que ter um processo de levantamento de risco e classificação desse risco, né? Então é isso, gente. Ó, eu agradeço a vocês, tá? Eu espero que a gente tenha tido uma boa interação e depois eu vou salvar esse vídeo lá no meu canal. E se você gostou e não é inscrito, que você se inscreva e ao final dê o seu like. E eu não gostaria que você desse seu dislike não, tá bom? Obrigado e até a próxima. Fique com Deus.